Muito bem, nós estamos aqui agora trazendo o terceiro encontro dos ciclos formativos, hoje falando um pouco sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual e o Sistema Municipal. Vamos conhecer um pouco? Bom, aqui eu trago um pouco da estruturação do sistema, seu histórico, conceitos, os princípios e principalmente os elementos que constituem o sistema. Dentro desse histórico, vale destacar, né, que a discussão sobre a criação de um sistema nacional nos moldes do SUS, nos moldes do Sistema Único de Assistência Social, se deu lá em 2005, tá certo? Então, desde então, isso vem sendo discutido, foi constituído, né, e incluído, inclusive, como um dos principais pilares legislativos na política cultural, e agora, recentemente, foi criado o marco regulatório, ou seja, ele foi regulamentado, certo? Bom, e qual é o conceito que está por detrás desse sistema? A gente pode dizer que os sistemas são conjuntos, né? Um conjunto de partes interligadas que interagem entre si. Então, ele é sempre maior ou menor que a soma de suas partes, tá certo? Porque tem certas qualidades que não se encontram nos elementos concebidos de forma isolada. Então, um vai complementar o outro, e a gente vai entender por que daqui para frente. Então, aqui a gente tem o diagrama. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele abarca a Política Nacional de Cultura, que tem nas suas diretrizes um modelo de gestão compartilhada entre sociedade civil e entre o poder público, tá certo? Então, dentro do sistema existem alguns elementos que o constituem, bem como leis, normas e procedimentos que vão orientar e reger esse sistema. Aqui é importante destacar o papel da sociedade civil como um dos atores chave para o bom funcionamento dos sistemas, tanto em nível nacional, estadual ou municipal. Aqui nós temos os princípios do Sistema Nacional de Cultura, tem diversos princípios aqui, mas eu destacaria três: a descentralização, ou seja, o sistema ele só vai funcionar de forma com que as ações que sejam tratadas e discutidas ocorram de forma descentralizada, certo? A, o aspecto da democratização, ou seja, garantindo a participação da sociedade civil, a participação do Estado, a participação dos entes privados, todos estes colaboram e constituem para o bom funcionamento do sistema. E também a transversalidade, ou seja, além do setor cultural, você pode dialogar com outras áreas, por exemplo, a área social, a área da educação, a área do meio ambiente. Então, todos podem entrar dentro desse aspecto transversal, tá certo? Bom, e o objetivo geral? O objetivo geral é formular e implementar políticas públicas de cultura democráticas, permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil, de forma a promover o desenvolvimento econômico, social e humano, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso aos bens e serviços culturais. E aí, dentro desses objetivos, nós temos alguns específicos, como estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos, articular e implementar políticas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, aquilo que eu falei da transversalidade, promover o intercâmbio entre os entes federados, União, Estados e municípios, para formação, capacitação e circulação de bens e serviços, garantindo e viabilizando a cooperação técnica entre eles, criar instrumentos de gestão para acompanhar, avaliar as políticas públicas de cultura, ou seja, não adianta só criar as políticas, mas você precisa avaliar se elas estão tendo resultado, aonde que estão as falhas, as lacunas, para ir corrigindo ao longo do tempo. Estabelecer as parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e promoção da cultura. Bom, aqui nós temos alguns dos elementos constitutivos, ou melhor, todos os elementos que constituem os sistemas de cultura.
Então, nós vamos ter lá na ponta, na parte superior, o órgão gestor da cultura, que pode ser o Ministério da Cultura em nível nacional, podem ser as secretarias estaduais em nível estadual, ou as secretarias ou departamentos municipais de cultura, no caso dos níveis municipais. Os conselhos de políticas culturais também fazem parte do sistema de cultura. O sistema de financiamento, que aí entram os fundos, tanto nacional, estadual e municipal. As comissões intergestores, existem algumas comissões, né, que trabalham, comissões de secretarias municipais, comissões de trabalhadores da cultura e por aí vai. O programa de formação na área da cultura, isso também nos 3 níveis, né, garantindo a execução desse programa. Os sistemas de informações e indicadores culturais, ou seja, aquele cadastro cultural, aquele mapeamento dos artistas, dos trabalhadores, tudo isso são elementos, são informações, são dados que vão permitir a avaliação das políticas. Os sistemas setoriais, por exemplo, existem o Sistema Nacional de Museus, o Sistema de Bibliotecas e por aí vai. Os planos de cultura, que também são nas 3 esferas, nacional, estadual e municipal, e as conferências de cultura também, nacional, estadual e municipal, ou mesmo regional, né? Algumas conferências são regionais também, certo? Bom, aí aqui nós temos a composição desses elementos no nível nacional, mais ou menos aquilo que a gente já abarcou, já trouxe aqui. O nível estadual está escrito em letras mais escuras de forma propositada, porque aqui no estado de São Paulo, o estado não aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, e por isso muitos desses elementos não existem ou mesmo não funcionam. Eu destacaria principalmente o Conselho Estadual de Política Cultural, que no passado foi constituído de forma não democrática, de forma indicada, né, pelo poder público, e atualmente está inativo, né, dentro do Estado. E aqui eu destaco o Sistema Municipal de Cultura, no caso, trazendo como exemplo o território de Poá, que é a região onde nós aqui do Fórum Permanente de Cultura atuamos. E como que está constituído o sistema de Poá? Existe a Secretaria Municipal de Cultura como órgão gestor, existe o Conselho Municipal de Política Cultural enquanto lei, enquanto mandato eleito, porém o Conselho não tem funcionado com regularidade, então precisa ajustar essa questão. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, ou seja, existe a lei do fundo, mas não existe ainda a organização do comitê gestor e nem também o elencar, né, as prioridades para onde devem ser enviados esses recursos. E, por fim, eu destacaria como principal desafio aqui no território a conclusão do Plano Municipal de Cultura, que foi iniciado em 2023, mas não foi concluído. E vale destacar que tanto o conselho, quanto os planos, quanto os fundos são elementos obrigatórios dentro de um sistema. Os demais, aliás, e as conferências também, mas os demais, eles vêm de forma complementar e eles são igualmente importantes, pois eles trazem elementos e informações que vão agregar para que o sistema tenha um bom funcionamento. Bom, destacando então apenas um desses elementos, que é o nosso foco aqui de discussão, os conselhos são espaços de pactuação de políticas culturais com caráter deliberativo e consultivo, tendo na sua composição um mínimo de 50% de representantes da sociedade civil eleitos democraticamente. E aí, os conselhos também são integrantes da estrutura básica do órgão da administração pública, porque ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas culturais no seu respectivo âmbito.
Quis trazer aqui também, para que a gente possa agregar a formação, o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, marco esse que foi elaborado e foi concluído e sancionado, virou lei, a Lei Federal 14.835, e ele busca promover o desenvolvimento humano, social e econômico, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, fundamentado na Política Nacional de Cultura e suas diretrizes fixadas no Plano Nacional de Cultura, plano esse que está sob revisão, e traz alguns princípios, que são os mesmos do sistema, ou seja, a diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e serviços, o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, dentre outros. Agora, o que diz o marco regulatório sobre os conselhos? Isso aqui é muito importante porque alguns municípios vão ter que adequar tanto a legislação que cria os conselhos, bem como os respectivos regimentos internos, caso eles não estejam de acordo com o que determina o marco regulatório. Pois, a partir do artigo 16, está descrito da seguinte forma, que os conselhos dos entes federativos que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura são órgãos permanentes, ou seja, eles não são simplesmente parte de um governo, né? Eles são efetivamente transformados em políticas públicas permanentes, com a finalidade de pactuar políticas públicas culturais, os quais devem considerar a diversidade territorial e cultural, e aqui, importante, eles têm um caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo. Isso é importante dizer porque alguns conselhos ainda eles possuem somente o caráter meramente consultivo, e a partir de agora é obrigatório que esses conselhos sejam, por lei, deliberativos, certo? Então, é importante que você aí verifique no seu território como que está a lei do seu conselho. Será que o seu conselho ainda é meramente consultivo? Será que o seu conselho ainda é somente normativo, né? Que também é um outro aspecto, né? Então, você vai precisar conversar com o gestor, com o órgão gestor do seu município para adequar essa lei, tá certo? Diz ainda, integrando a estrutura básica dos órgãos gestores com composição, no mínimo, paritária da sociedade civil em relação aos membros dos poderes públicos. Isso porque já existem em alguns municípios um conselho em que 2/3 é composto pela sociedade civil e 1/3 pelo setor público. E isso é possível? É possível. O marco regulatório acabou de dizer que sim, né? Então, é no mínimo paritária, mas não necessariamente que tenha que ser paritária, tá certo? Bom, e é importante dizer que os representantes da sociedade civil, eles serão escolhidos por meio de eleição direta por seus pares. Então, isso significa dizer que não dá para ser meramente indicação, tem que ter eleição. E quem são os eleitores? Os próprios membros da sociedade civil, certo? Então, isso é importante você também observar se a lei do seu conselho já prevê essa eleição direta, tá bom? Bom, aí nós temos algumas competências que estão postas para o bom funcionamento dos conselhos, nos 3 níveis, tá, gente? Então, o que se espera dos conselhos? Que ele propõe e aprove, consideradas as orientações aprovadas nas conferências de cultura, as diretrizes gerais dos planos de cultura de cada ente federativo. Então, passa pelos conselhos a discussão dos planos de cultura, bem como passa pelo Conselho a aprovar o plano de cultura para depois encaminhar ele para os vereadores, para que ele se transforme em lei, tá certo? Então, primeiro passa no Conselho, aprovando no Conselho, envia para a Câmara.
acompanhar, monitorar e avaliar a execução dos respectivos planos. Isso é importante dizer também, porque na medida em que você estabelece metas, você precisa avaliar se essas metas estão sendo cumpridas. E quem vai avaliar isso, a partir de agora, são os conselhos. Apreciar e aprovar as diretrizes do Fundo de Cultura. Então, isso também foi muito importante, porque havia muitas dúvidas em relação a quem aprecia, quem indica as prioridades para a aplicação dos recursos. Agora está posto, são os conselhos. Também, manifestar-se sobre a aplicação de recursos provenientes de transferências entre os entes federativos, em especial transferências de fundos federais a fundos do Sistema de Cultura subnacionais vinculados ao Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, recebeu verba, o Conselho precisa se manifestar, né, se a aplicação está sendo bem realizada ou não. Fiscalizar essa aplicação, ou seja, está ali, né, no item 6, objeto de transferências que envolvam o ente federativo a quem estejam vinculados. E também acompanhar e aprovar o cumprimento das diretrizes dos instrumentos de financiamento da cultura. Importante, lá no artigo 18, diz exatamente o seguinte, que os conselhos, tanto estaduais, municipais e distritais, eles devem ser constituídos, no mínimo, de plenário. Isso é importante porque ainda existem alguns conselhos que não têm uma estrutura organizacional, né? Então, aqui o marco regulatório está dizendo, no mínimo, que você tenha um plenário, ou seja, para você colocar as decisões do colegiado em comum. Ter as suas regras de funcionamento estabelecidas em norma regulamentar. O que quer dizer isso? Regimento interno. Todo conselho precisa ter o seu regimento interno, que são as regras internas de funcionamento dos conselhos, editada pelo ente federativo, notadamente relacionadas à estrutura e à escolha do órgão diretor. Então, ele está dizendo que tanto a estrutura do conselho, quanto a escolha do presidente, do vice, do secretário, né, devem ser feitas a partir do regimento. Definição do quantitativo de membros representantes. Então, são 10 membros, são 5 da sociedade civil e 5 do poder público. Enfim, pode ser mais, pode ser menos, vai depender muito da realidade de cada município, né? Oriundos de cada instituição, então, por exemplo, as instituições culturais, de cada setor, por exemplo, pode ser do setor de museus, setor de biblioteca, setor de música, dança, artes cênicas e por aí vai, ou mesmo de cada segmento. E também a definição do quórum necessário para a deliberação, tá bom? Importante que os conselhos que já aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, eles devem se adaptar à sua estrutura para respeitar o que está estabelecido neste artigo. Qual artigo? O 18, o que vai falar do regimento interno. Então, vale a pena você pesquisar e procurar como é que está o regimento interno do seu conselho. Será que ele está minimamente organizado com esses indicadores, esses elementos? Né? É importante. Se não tiver, vai precisar fazer alteração. E quem altera o regimento? Os próprios conselheiros. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre as políticas de fomento, dizendo, né, que existem dois tipos de fomento, o indireto, ou seja, aquele em que o Estado oferece subsídios, incentivos fiscais para as pessoas físicas e jurídicas, direcionando parte dos recursos que originariamente seriam enviados para os cofres públicos. Então, por meio de renúncia fiscal, os entes privados podem aportar recursos nos projetos culturais, certo? Ou o fomento direto, que aí é o contrário, é o próprio Estado colocando um recurso do orçamento direto, na veia, para a aplicação desses recursos nos projetos que vierem a ser selecionados por meio de editais. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de fomento indireto, no caso
nível federal, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, no caso do nível estadual aqui em São Paulo, o PROAC e ICMS, e eu trouxe um exemplo municipal aqui de um município vizinho, Mogi das Cruzes, que tem a Lei de Incentivo à Cultura. E nós temos o fomento direto, que no caso nós temos exemplos muito claros aí que estão no dia a dia dos agentes culturais, que são as leis Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, o PROAC editais e, no caso, a Política Nacional Cultura Viva, tá bom? Bom, gente, é isso. Agradeço a sua participação e até o próximo encontro.